Olá, eu sou o João Pereira Pinto e esta é uma videoaula sobre o cadastro de cliente do programa Camelo para a versão 1.245 de 23 de agosto de 2016. Você acessa a rotina de cadastro de cliente aqui no menu Venda, Cadastro, Cliente, ou ainda na rotina Emissão de Pedidos, né? Venda, Lançamento e Emissão de Pedido. Explicando melhor, tá? Quando você vai emitir um pedido, e aí você informa lá alguns dados do cliente e não localiza o cliente no cadastro, o Camelo te dá uma opção para cadastrar o cliente. Se você optar em cadastrar o cliente, estando lá na rotina de emissão de pedidos, ele te remete para cá, né? E você entra aqui nessa tela e ele te mostra aqui um botão voltar. Isso quer dizer o seguinte, assim que você terminar de cadastrar o cliente, você salva e clica aqui no voltar, ou Alt V, né? Para salvar é com Alt S. Você dá um Alt V ou clica no voltar e ele volta lá para a tela de emissão de pedido. Tá? O preenchimento é o mesmo, tá? Não muda, é só mesmo a forma de entrar na rotina. Tá? Você também pode entrar aqui na rotina do cadastro cliente digitando o código, né? 811-811 e dando um Enter. Tá? Você também chega aqui na tela de cadastro cliente. Ou mesmo digitando o cliente, né? Se você digitar cliente, o Camelo vai te mostrar todas as rotinas que tem a palavra cliente no nome, e aí você escolhe o que você quer, a rotina que você quer. No caso aqui, a rotina de cadastro de cliente. Muito bem. O cadastro de clientes, ele tem alguns pré-requisitos, ou seja, tem algumas rotinas que você tem que fazer antes para cadastrar o cliente, e também tem algumas regras para fazer esse cadastro, tá ok? Bom, o principal pré-requisito é o cadastro de logrador. Isso porque o Camelo integra o cadastro de cliente ao cadastro de logrador. Okay? Agora, você pode cadastrar o logrador no momento que você está fazendo o cadastro de cliente? Também pode. Tá? É só clicar aqui no mais que o Camelo te remete lá para o cadastro de logrador. Tá? Da mesma forma que aqui tem um botão voltar, quando você vai para o cadastro de logrador, estando aqui no cadastro de cliente, também aparece um botão voltar. Faz o cadastro de logrador, clica no voltar, ele vem para cá novamente. Assista a videoaula sobre o cadastro de logradores. Tá? Bom, existem aquelas empresas, né, que têm a matriz e a filial. Então, quando isso acontece, você precisa definir a filial de atendimento do cliente, se vai ser aqui no cadastro de cliente ou se é lá no cadastro de logrador. Tá? Então, essa é uma definição que tem que ser dada antes de você começar a preencher os cadastros. Tá, ok? Bom, se a sua empresa não tem ou só tem a matriz, se a sua empresa só tem a matriz, você não tem que se preocupar com isso, que o próprio Camelo vai pôr aqui a matriz e aí fica tudo certo. Tá? Existem algumas outras definições, como por exemplo, no caso aqui do faturar, tá? Por exemplo, se você pôr aqui a prazo, ele vai abrir aqui um campo de limite de crédito, tá? Se você usa ou não esse limite de crédito, e aí você tem que informar aqui qual é esse limite. Isso é uma definição que é dada antes de começar a fazer o cadastramento dos clientes. Bom, e por último, eu tenho um pré-requisito que é o plano de conta. Tá? O Camelo, ele funciona da seguinte forma, você vai cadastrar um cliente, né? Ele vai receber um código e o Camelo vai abrir uma conta contábil, né? O Camelo é um programa que tem um sistema de contabilidade por trás dele, ele vai abrir uma conta contábil no plano de conta para esse cliente. Tá? Para abrir essa conta contábil, você precisa antes definir aqui nos parâmetros contábeis, né, qual é o grupo contábil que vai estar associado aos cadastros de cliente. Ok? Bom, dito isto, mais informações você vai ter que assistir a videoaula sobre os parâmetros contábeis. É muito provável que ao instalar o Camelo, nós já definamos isso para você. Tá? Então você não tem que se preocupar com isso. Mas é importante saber, ok? Bom, feito esses esclarecimentos iniciais, então passemos ao cadastro do cliente propriamente dito. Vamos lá. Você inicia, né? Inicia entrando na tela, aqui vai aparecer o primeiro campo, que é o código. Esse código será dado para o Camelo, né? Você não vai preencher nada. A situação é ativo ou inativo, tá? Nós estamos cadastrando um cliente, obviamente é ativo. Se um dia você tiver que inativar o cliente por algum motivo, deixou de ser cliente por algum motivo, então você vem aqui e inativa o cliente. Tá? Muito bem, aí não sai mais pedido para ele. Então, continuando. A situação é ativo,
tipo de pessoa é física ou jurídica, né? Você clica na setinha para baixo, ele te mostra se é físico ou jurídico. Se for uma pessoa física, né, ele te mostra algumas informações, tipo, aqui ó, nome, né? A pessoa física tem nome e tem CPF, por exemplo, tá? Já a pessoa jurídica tem razão social, CNPJ, inscrição estadual. Então, muda um pouquinho a tela, tá? Bom, eu vou dar uma sequência aqui como pessoa jurídica, né? Como pessoa jurídica. Então, eu poderia ter aqui um supermercado, né? Supermercado Boa Vista, por exemplo, tá? Supermercado Boa Vista, né? O nome de fantasia dele poderia, sei lá, um atacadão, né? Poderia ser o nome de fantasia dele, tá? Lembrando o seguinte, olha, nome de fantasia, e se for pessoa física, seria apelido, tá? O camelo, esse campo não é obrigatório, você pode pôr, se quiser, é opcional. O camelo, quando você vai fazer o pedido, né, e você quer escolher o cliente, quer selecionar o cliente, quer encontrar o cliente pelo nome, o camelo pesquisa pelo nome de fantasia, que é isso aqui, ou apelido, se for pessoa física, tá? Bom, se não tiver o nome de fantasia ou não tiver o apelido, o camelo assume a razão social ou o nome, certo? Então, quando não tem o nome de fantasia ou apelido, o fantasia passa a ser o nome, não o nome de batismo ou a razão social, tá? De qualquer forma, o camelo sempre terá esse nome preenchido. De um jeito ou de outro, ele terá para depois permitir a pesquisa, né, no caso de você pesquisar pelo nome para fazer o pedido, ok? Bom, CNPJ, né? Você vai digitar aqui o CNPJ, né? Naturalmente corretamente, porque se não for corretamente ele faz uma validação, né? E diz para você que o CNPJ não foi digitado corretamente. Okay? Inscrição estadual, sem problemas. Inscrição municipal. Inscrição estadual, se não tiver, você escreve isento, tá? Porque se você for fazer uma nota fiscal eletrônica para esse cliente, precisa ter uma informação, não pode ficar em branco. Então, se não tiver nada, você escreve isento. Okay? Inscrição municipal, para o caso de ter. Tá? Se não tiver, deixa em branco. Endereço de entrega. Então, aqui é aquilo que eu estava falando antes. Tá? Existe uma integração entre o cadastro do cliente e o cadastro de logrador. Então, você vai escrever aqui, por exemplo, né, vamos localizar um cliente e oferecer aqui uma chave simples, Maria, por exemplo. Tá? Se você colocar Maria, o camelo vai trazer todos os logradouros, né, que aparece a palavra Maria. Tá? E esses logradouros, eles aparecem aqui em ordem do que tem menos caractere no nome para o que tem mais, tá vendo? Ó, Ana Maria e vai subindo, tá? Até a rua Maria Clara da Silva Santana, ok? Bom, então você escolhe. Se por acaso não tiver, o logradouro não tiver cadastrado, né? Se você não tiver cadastrado, você volta lá, né, e clica naquele botãozinho mais, que aí ele abre a tela do cadastro logradouro para você cadastrar. Bom, deixa eu fazer um esclarecimento muito importante aqui. Ó. Por exemplo, essa rua aqui, ó, Maria Gomes da Silva. Note que ela está aparecendo aqui duas vezes, tá? No Jardim Aurélio e no Jardim Valquíria. Então, são dois logradouros. Qual logradouro você vai escolher? Aí você vai ter que perguntar para o cliente qual é o bairro. Tá? Qual é o bairro ou qual é o CEP, porque os CEPs também podem ser diferentes. Tá? E aí você escolhe, né? Vamos ficar aqui com o Jardim Aurélio, né? Vou escolher aqui. Tá? Outra coisa também que você tem que observar, às vezes, um determinado logradouro, ele tem diversos trechos, né? Do número 1 ao número 1000, do 1001 ao 3000, do 3001 até o final, lá, 99.000, tá? Então, você tem que observar também o trecho. Às vezes não tem, às vezes tem, tá? Você tem que observar o trecho, né? Eu escolhi esse logradouro aqui e vou dar um Enter. Ele vai pegar os dados do logradouro e trazer aqui para o cadastro de cliente, tá? Então, veja só, eu tenho que ter escolhido o trecho correto, porque a hora que eu pôr o número aqui, tá? A hora que eu pôr o número, o camelo vai fazer uma validação. Esse número tem que ficar entre o número inicial e o número final do trecho, tá? Porque se não ficar, o camelo vai reclamar, vai dizer que o número não pertence ao trecho selecionado, tá? Isso é uma segurança, é uma validação que o camelo tem, né, para preencher corretamente o bairro e o CEP principalmente,
ok? Bom, continuando. Complemento. Por exemplo, sala 15, por exemplo. Tá? Isso é um tipo de complemento. Procure padronizar esses complementos. Tá? Se vocês for escrever sala, ou escreve por extenso, ou SL, de uma forma sempre padronizada, que melhora depois as pesquisas. Tá? Da mesma forma que o nome, né? O nome, se possível, um nome completo, né? Bem escrito e tal. Capricho, tá? Capricho facilita bastante a vida de todos nós, tá ok? Bom, continuando. Referência do endereço, né? Como nós vimos lá no cadastro logradouro, existe uma referência para o logradouro e existe aqui no cadastro cliente uma referência para esse endereço, tá? Você pode dizer, por exemplo, que isso aqui é o prédio, vamos dizer, vermelho, sei lá, né? É uma referência, né, para facilitar a localização do prédio, ok? Ou então do lado da padaria, algo do tipo, ok? Filial de atendimento, né? Se a sua empresa é só uma empresa, só uma matriz, não se preocupe com isso. Deixa assim que não vai acontecer nada, tá? Agora, se a sua empresa tem matriz e filiais, aí você tem que saber o seguinte. Primeiro, eu vou definir a filial de atendimento aqui no cadastro do cliente ou lá no cadastro logrador. Se for aqui no cadastro do cliente, qual é a filial que vai atender esse supermercado? Dessas aqui, qual é? Tá? E aí eu escolho aquela que melhor atender as condições operacionais da empresa. Digamos, a filial 2. Ok? Bom, continuando. Número do telefone. Né? Se você quiser, DDD 33366262. Né? O ramal, esse campo aqui é para o ramal, se tiver, se não tiver, deixa em branco. O celular, né? Se você quiser preencher com o celular, bota aqui o celular. O nome de contato da empresa, né? A quem você vai procurar no caso de necessidade. O e-mail, né? O e-mail da empresa, opcional também. Esse aqui não é o e-mail para efeito de enviar a DANF, tá? O e-mail para efeito de DANF é outro, tá? Mas está aqui um campo para colocação do e-mail. Alerta para o atendente. Nesse campo aqui, você grava uma mensagem, tá? Você grava uma mensagem para o atendente na hora que ele for fazer o pedido. Por exemplo, avisar, transferir a ligação para a Simone, por exemplo, tá? Transferir ligação para Simone, tá? E aí, se você quiser que o atendente leia mesmo, né, essa mensagem, não passe por cima com tab, enter, 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 tá? Aqui no campo, confirmar o alerta, você vai escrever sim. Aí o que acontece? Quando ele for fazer o pedido, obrigatoriamente ele vai ter que escrever alguma coisa lá na tela de emissão de pedidos, né? Se você assistir a videoaula da emissão de pedido, eu comento rapidamente sobre isso, tá? Então, com um sim aqui, o atendente vai ter que digitar uma senha, né? Vai ter que digitar uma senha para liberar a rotina de emissão de pedidos, tá? E com não, vai ficar simplesmente a mensagem, ele dá um clique lá e vê qual é a mensagem que tem para ele, tá? Então, vamos deixar aqui, por exemplo, um sim. Tá? Isto é opcional, tá? Você não precisa fazer nada disso se for o caso, ok? Bom, você pode pôr aqui também um lembrete para o pedido, para sair no pedido, né? Por exemplo, né, tem cachorro bravo em casa, né? Quer dizer, esse lembrete aqui, toda vez que você fizer um pedido, vai sair lá no pedido. Tem cachorro bravo em casa, é um lembrete meio que permanente, tá? E aqui é um outro campo de observação que está aí, se você quiser guardar alguma informação a respeito do cliente, né? É nesse campo que você guarda, tá? Bom, agora vamos para os campos aqui das condições de pagamento para o cliente, tá? Normalmente, né, ou melhor, você tem aqui a condição à vista, a prazo ou direto. Se você deixar à vista, esse cliente só vai poder pagar com dinheiro, com cartão de débito, né? Tem as formas próprias para pagamento à vista. Ele não pode comprar a prazo, isso é certo, tá? Se é à vista, é à vista. Agora, se for a prazo, né, quando você clica aqui no a prazo, o Camelo te pergunta, né, que dia que você vai fechar o faturamento. Se você quiser fechar o faturamento no último dia do mês, tá, então você bota aqui 31. Tá? Agora, você pode, por exemplo, fazer o fechamento
no dia 25. Então o Camelo vai pegar os pedidos desde o dia 26 do mês anterior até o dia 25. Tá? Essa é uma forma. Normalmente a gente põe o 31, que é o último dia do mês. Tá? Se você pôr 31, o Camelo vai entender o seguinte, se o mês tiver só 30 dias, é o último dia. Se tiver 28 ou 29, no caso de fevereiro, ele vai saber que é o último dia do mês, tá? Que se fecha. Bom, eu ponho aqui o dia que eu vou faturar e o dia que eu quero receber. Opa, saiu aqui o dia que eu vou receber, dia 15. Tá? Fatura no dia 31 e recebe no dia 15. Aqui em cima eu tenho um campo, limite de crédito. Tá? Se a sua empresa vai trabalhar com limite de crédito, né, se você vai dizer quanto que o cliente pode ficar devendo, tá? Essa definição é dada aqui nos parâmetros da administração, no parâmetro do sistema. Tá? Se a sua empresa quer que se observe um limite de crédito, vai aparecer esse campo aqui e você vai dizer qual é o limite de crédito para esse cliente. O limite de crédito é um valor até o qual ele pode ficar devendo. Por exemplo, R$500. Tá? Ele pode ficar devendo até R$500. Se a dívida dele passar de 500, o Camelo não deixa emitir o pedido. Essa dívida é o que ele tem a pagar no conta corrente, no contas a receber, né, boleto e no pedido. Tá? Então ele junta tudo e compara com esse limite de crédito. Ok? Bom, ok aqui. Nota fiscal automática. Tá? Se você quiser emitir a nota fiscal eletrônica toda vez que esse cliente fizer um pedido, tá? É automático. Ele fez o pedido, tem nota fiscal eletrônica para ele. Então esse campo aqui está aqui para isso, e aí você vai dizer aqui sim. Tá? Ao contrário, se você decidir na hora, se for para decidir na hora se vai ter nota fiscal eletrônica ou não, então aí você deixa não, que aí você não automatiza a emissão da nota fiscal eletrônica. Okay? Tipo de cliente, né? Se você vai emitir nota fiscal eletrônica, esse cliente é o quê? Ele é um consumidor final? Ele é uma revenda? Ou ele é um consumidor final sem inscrição estadual, isento de inscrição estadual? Aí você vê em que tipo ele se enquadra e preenche aqui. Okay? Dados para emissão da nota fiscal eletrônica. Esses dados aqui saem lá naquelas informações adicionais da nota fiscal eletrônica. Okay? Por exemplo, débito em conta. Né? Débito em conta. Quer dizer, ou então, depositar na conta, e aí você informa a conta da sua empresa que ele vai pagar. Tá? Informações dessa natureza. Ok? Muito bem, continuando. Fatura matriz. Esse campo serve para aquelas hipóteses em que você vende para um grupo de empresas, né? Um grupo de empresa não, você vende para uma empresa que tenha matriz e a filial. Tá? É muito comum, hoje em dia você faz um contrato, né, com uma empresa, por exemplo, um banco, né? Você fornece a água ou gás para diversos bancos e fatura para uma regional, por exemplo. Tá? Se for o caso, né? Se for sim ou não, você vai definir aqui, né? E depois você vai dizer quem é a matriz. Quem que é a matriz? Né? Obviamente, a matriz tem que estar cadastrada antes, né? Para você fazer esse cadastro aqui agora, ok? Muito bem. Continuando, endereço de cobrança. Né? Se a cobrança for num endereço diferente daquele da entrega, você vai preencher os dados aqui da mesma forma que você preencheu lá em cima para entregar. Tá? Aqui tem um campo adicional, um quadro adicional, para você colocar mais telefones. Né? Aqui em cima tem o telefone comum, né? Fixo, e um celular. Agora, se você precisar cadastrar mais telefones, né? Então aqui embaixo, né, você tem essa possibilidade. Escolhe aqui o telefone, né? E aí, né, você vai pôr aqui vamos dizer aqui, ó, 3336-6260, né? Insere, por exemplo, insere, e aí você vai cadastrando os telefones adicionais, né? Eu já tinha o 6262, agora tem o 6260, você vai incluindo os telefones adicionais desse cliente, tá? É importante citar o seguinte, se você tiver o identificador de chamada, tá? Então, para você localizar o cliente por um telefone, né? Se o cliente tiver diversos telefones, esses diversos têm que estar cadastrados aqui para que o identificador de chamada faça a identificação e te
vamos dizer assim, e te redireciona direto para esse cadastro de cliente. Tá? Então, não esqueça disso. Cadastre todos os números de telefone que o cliente eventualmente possa utilizar para fazer o pedido do produto, da água ou do gás. Tá? Como eu disse aqui, ali em cima, esse e-mail aqui em cima, esse aqui, não é o e-mail da nota fiscal eletrônica. Se você quiser mandar o DANF e o XML para o cliente, automaticamente pelo Camelo, você tem que escolher aqui o e-mail para NFE, para fins de NFE, pode até ser o mesmo lá de cima, mas você tem que dizer aqui que esse é o e-mail, né, esse aqui seria o e-mail, né, por exemplo, joão, né, @camelo.com.br. Então, se você cadastrar isso assim, toda vez que você emitir uma nota fiscal eletrônica, o Camelo vai mandar um e-mail com o XML e com a DANF para esse endereço aqui. Ok? Continuando. Eu tenho aqui a espécie de cliente, né, e o canal de cliente. Eu esqueci de dizer, mas isso aqui também é um pré-requisito. Né? Eu tenho que cadastrar, para fazer isso, eu tenho aqui a tabela de canal e de espécie. Né? Canal de distribuição e espécie. O canal é portaria, automática, né? É o DISC, enfim. Esses são os tipos de canais mais usados aí pelo segmento. E a espécie, consumidor final, escritório, indústria, repartição pública, né? São espécies de clientes. Tá? Isto serve para se fazer relatórios, né, para quem você está vendendo, tá? Para suas análises aí. O vendedor. Existem empresas, né, que atrelam, fazem uma ligação entre o vendedor e o cliente. Né? Se a sua empresa for desse tipo, né, associar o vendedor ao cliente, então esse campo aqui serve para isso. Tá? Aí você vem aqui e escolhe o vendedor que abriu esse cliente. Lembrando que, para o vendedor aparecer aqui, você tem que cadastrá-lo primeiro, né? Vou escolher aqui o Denis para liberar, mas você tem que vir aqui no cadastro de empregado e utilizar a função, né? A função está aqui em tabela de função, utilizar a função vendedor. Tá? Então você cadastra o empregado aqui com a função vendedor. Feito isso, né, quando você for fazer o cadastro de cliente e precisar associar o vendedor ao cliente, ele vai te mostrar, o Camelo vai te mostrar aqui quem são os vendedores que você tem cadastrado. Tá? Na verdade, isso aqui também é mais um pré-requisito que eu acabei não falando no início, mas que eu estou falando agora. Ok? Aniversário, né? Se você quiser controlar o aniversário do cliente, para efeito de mandar alguma coisa para ele, você põe aqui o dia e o mês, tá? Dia e mês, não se põe ano, né? Isso não é normal. Bom, então, está aqui preenchido os dados do cliente, né? Você vai entrar aqui e vai salvar, né? Se ficou tudo correto, ele vai dizer que o processo foi salvo com sucesso, tá? Na verdade, ele está me dizendo aqui, até foi bom, né? O seguinte, ele está dizendo que existe um cliente chamado João Pereira Pinto, que sou eu, que está cadastrado com esse telefone, tá? Você confirma esse cadastro? Eu posso cadastrar o supermercado Boa Vista com esse mesmo telefone, tá? Se eu não puder confirmar, você cancela, senão você confirma, tá? Eu vou simplesmente confirmar aqui, né? Porque o objetivo aqui é a videoaula, é o entendimento, tá? Mas na prática, às vezes, você tem que tirar esse telefone do cadastro de cliente e colocar o telefone certo. Feito isto, ele disse aqui, ó, processo executado com sucesso, tá? Então, simplesinho, né? Tem as informações que são básicas, né? Que são pré-requisito, né? Essencial, tipo razão, endereço, o número e o telefone. Essas são essenciais. As outras, nem tanto, tá? Bom, salvei, né? No momento que eu salvo, o Camelo, só quero chamar uma atenção sua, é o seguinte, ó, a hora que eu salvei, ele criou uma conta contábil, que é 1121-06906, 6.906, tá? Esse 6.906 é esse código aqui em cima. Então, ele pegou o código, né, que o Camelo atribuiu, e juntou com a conta sintética e criou essa conta aqui, ó, 1121-06906, tá? Isso aqui é para efeito contábil. A hora que você for fazer um lançamento contábil, acertar um pedido e tal, o Camelo vai precisar dessa conta, então ela já foi criada. Tá? Bom,
Aqui você tem, né, essa parte aqui de baixo, são informações cadastrais, né? Aqui você tem o saldo do cliente, né? À medida que ele for comprando, o Camilo vai atualizando aqui o saldo devedor dele. Esse saldo devedor vem aqui ou melhor, né? Você pode ver ele aqui no contábil relatório razão, tá? É o que ele está devendo ali por força das compras a prazo que ele fez. E ele também guarda a data da última compra, né? Quando foi a última vez que o cliente comprou. Então, informações aí que o pessoal usa bastante aí no seu dia a dia, tá ok? Bom, eu acho que o que eu tinha que falar sobre antes de encerrar, né, eu tenho aqui um botão para cadastrar o preço especial, né? O preço especial é aquele diferente do preço de tabela que eu vou praticar para esse cliente por uma razão ou por outra, tá? Ou é uma licitação, ou porque o cliente é meu amigo, eu quero vender por um preço diferenciado, enfim, ou porque ele compra bastante. Então, você clicou aqui no preço especial ou Alt R, né? Sempre lembrando que essa letrinha aqui que está sublinhada, né? Isso aqui é um tipo de um atalho. Serve para tipo não, serve para o atalho. Então, para você ir lá para o preço especial, Alt R, ou então você clica aqui, o Camilo te remete para essa tela de cadastro de preço especial. Aqui você vai cadastrar o preço que você vai vender para o cliente, para cada produto, né? Dá para montar uma tabela de preço para o cliente. Bom, depois tem o botão voltar, né? Se você veio aqui da tela de emissão de pedidos, você estava fazendo um pedido, né, e resolveu fazer um cadastro do cliente, a hora que você termina, né, depois que o processo foi executado com sucesso, você clica aqui no voltar, ele vai lá para a tela de emissão de pedidos, tá? Aqui tem um botão excluir, esse botão às vezes tem, às vezes não tem, né? Esse botão você só vai poder usar, né, se você quiser excluir um cliente, você só vai conseguir usar se o cliente não tem nenhuma operação feita em nome dele, tá? Se tiver qualquer coisa em nome dele, você não consegue excluir o cliente. Aí, nesse caso, você inativa o cliente, tá? Bom, botão limpar, né? Você limpa a tela para fazer o próximo cadastro. Tá ok? Eu acho que era isso aqui que eu queria falar para você nessa videoaula sobre o cadastro do cliente. Não devo ter... Acho que eu não esqueci mais nada, tá? Bom, assista aí, se tiver alguma dúvida, você entra em contato conosco. Era isso. Sucesso e muito obrigado.